Tá? Então, vou começar a gravar e vamos lá. Vamos resolver o exercício e naquele sentido. Se vocês tiverem alguma dificuldade no exercício e tal, levanta a mão aí, virtualmente falando, ou abre o microfone e fala assim, ó, não entendi, o que você fez aí e tal, tá? Para não deixar passar batido o que a gente vai fazer aqui. Então, galera, é o seguinte, esse primeiro exercício, tá, é daquele módulo da página 375, né, acho, e nós vamos resolver ele juntos. Coloquei aqui na tela, vocês podem abrir a apostila também. E ele é aplicação de fórmula, tá? Ele fala assim, um fio metálico é submetido a uma tensão constante e constata-se que 5 microcoulombs de carga elétrica atravessam uma secção reta desse fio no intervalo de tempo igual a 2 milissegundos. Determine a corrente elétrica que atravessa o fio. Aí eu bordei igual o Gui borda os quadros dele lá, ficou até bonitinho, né? Fui escutando podcast e desenhando aqui, tá? Esse exercício ele serve só para você lembrar que a carga não pode estar em microcoulombs e que o tempo também não pode estar em milissegundos. E aí eu coloquei aquela tabelinha clássica aqui, né? Que é que mili, micro, nano e pico. Esse X simboliza qualquer unidade de medida. Então, por exemplo, essa carga aqui, ó, ela está em 5 microcoulombs. Micro vezes a unidade, microx, microcoulombs. Qual página? Deixa eu ver. Alguém, eu já vou achar aqui para vocês. Quer ver? O Henrique me mandou aqui. Esses primeiros exercícios, eles estão na página 370 e 377, tá bom, gente? Página 377 da apostila de vocês. Essa é a apostila 2, tá bom, Alexandre? Então, 5 microcoulombs seria, na verdade, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o tempo está em 2 milissegundos. De nada. Então, 2 milissegundos, mili vezes a unidade é 10 a menos 3 vezes aquela unidade. Como corrente elétrica é a variação de carga dividido pela variação de tempo, tudo que você tem que fazer é dividir. 5 vezes 10 a menos 6 coulombs dividido por 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Vou colocar as unidades aqui só porque a questão é aplicação de fórmula, é bom para a gente ver o que está acontecendo. 5 dividido por 2, 2,5. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3 é 10 a 9. Né? 10 a menos... Não, desculpa. 10 a menos 3. 10 a menos 6, menos 3. Aí o professor errando. Ó. Menos com menos dá mais. Então fica menos 3. Certo? Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 ampere. Essa é a resposta dessa questão 1. Essa é a corrente média que passa por aquele fio metálico submetido a essa tensão aí. Tá bom? Lembra que presta atenção, vê se entendeu tudo, porque eu vou mandar isso aqui para vocês depois no grupo, tá? Para vocês não perderem tempo. Isso, a Alexandra perguntando, exatamente, você pegou a manha, olha só. Ela perguntou se seria isso aqui, ó, 10 a menos 3 amperes, ó, 10 a menos 3 vezes qualquer unidade, é a mesma coisa que mili aquela unidade. Então, eu também poderia dar a resposta como 2,5 miliamperes. Isso mesmo, Alexandre. Certo? Então, vamos lá. Esse é o primeiro. Vamos a toque de caixa aqui para dar tempo de fazer tudo. Se não entender alguma coisa, me para. Esse aqui é o 2, vira a página aí, que está na página 378. Tá? Esse é o 2. Uma lâmpada permanece acesa durante 20 minutos por um efeito de uma corrente de 4 amperes, fornecida por uma bateria. Para esse intervalo de tempo, determine a carga total em coulombs. Como a corrente é a variação de carga por tempo, né? Se eu quiser calcular
A carga total em coulombs, eu tenho que multiplicar isso aqui cruzado, né? Então, eu vou multiplicar I vezes T e Q vezes o 1 imaginário que tem aqui embaixo do I, né? Então, se eu quiser calcular a carga, eu pego a corrente e multiplico pelo tempo. Só que a corrente está certinha, a corrente está em amperes, 4 amperes. O problema está aqui no tempo. O tempo foi dado em 20 minutos. E a gente sabe que ampere, né, eu mostrei para vocês no exercício passado, que ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então, o tempo não pode estar em minuto, porque ampere é por segundo. Então, eu vou simplesmente pegar os 20 minutos, como cada minuto tem 60 segundos, eu vou multiplicar 20 vezes 60 segundos. Se você quiser fazer a conta agora, faz. Se você quiser deixar igual eu vou deixar aqui, a conta sem fazer, né, para depois eu simplificar, eu acho melhor. Então, como ele quer a carga, eu pego a corrente, que está aqui, 4. Ó, vou colocar as unidades, só para mostrar de novo como que a gente trabalha com elas, tá? Porque de vez em quando ajuda a você entender por que carga é corrente vezes tempo, tá? Então, 4 coulombs por segundo vezes 20 vezes 60 segundos. Por que carga é igual a corrente vezes tempo? Porque se eu multiplico a corrente, que é em coulomb por segundo, vezes o tempo em segundos, eu cancelo o segundo, olha só, e sobra o coulomb. Então, a carga em coulombs vai ser 4 vezes 20 vezes 60. 4 vezes... Aí, quando você tiver zero nas contas, você ignora o zero. Faz 4 vezes 2 vezes 6. 4 vezes 2, 8. Vezes 6, 48. Aí você vai e volta os zeros para cá. 4.800 coulombs. Essa é a carga que atravessou, no total, essa lâmpada aí. Tá? Alguma dúvida nessa? Vocês estão me escutando? Apareceu uma mensagem aqui agora que minha internet está instável. Tranquilo aí? Beleza, então. Deve ser algumas oscilações de internet. Você perdeu o que, Estela? Me fala aí, por favor. Página 376 começa a matéria, né? Esse exercício eu acho que está na 378, se não me engano, tá? Esse 2. Vamos na 3 aqui. Em um fio metálico, passa uma corrente de 1,5 ampere. Então, vou colocar aqui, a corrente já está dada 1,5 ampere. Letra A. Qual o valor da carga elétrica que passa por uma área transversal do condutor em 2 minutos? Ó, a corrente é fixa, né? 1,5 ampere. Se eu quero a carga, eu mostrei aqui do lado que para calcular a carga, eu preciso fazer a corrente vezes o ΔT. De novo, o ΔT foi dado em minutos. 2 minutos, e vocês sabem que eu preciso multiplicar coulomb por segundo, que é a mesma coisa que ampere, por segundo e não por minuto. Então, eu vou multiplicar por 2 vezes 60 segundos. Beleza. Então, a carga vai ser 1,5 vezes 2, 1,5 ampere, que é a corrente, vezes 2 vezes 60. Não vou colocar as unidades não, que eu já mostrei para vocês aqui o porquê que a unidade tem que ser em segundo e aqui tem que ser em ampere. Essa continha, né, 2 vezes 1,5 é 3. 3 vezes 6 é 18. Coloca mais um zero aqui, eu tenho 180 coulombs atravessando o condutor. Felipe, capacitância eu não dou agora, eu não sigo essa sequência da apostila. A capacitância eu vou dar para vocês quando a gente estiver trabalhando com circuitos mistos, circuito em paralelo, circuito em série, eu acho que faz mais sentido, tá bom?
Mas a gente vai ver tudo, todos os módulos da apostila vão ser vistos, tá bom? Não vai faltar nada, e eu vou dar ainda coisas que não estão na apostila. Letra B. Qual é o número de cargas que atravessa a seção transversal do condutor? Galera, sempre que falar número de cargas, qual fórmula que eu uso? Falou número de cargas, eu sou obrigado a usar Q igual a NE. É a única fórmula que calcula a quantidade de cargas, né? Esse N, ó, Q igual a NE. Esse N é a quantidade de cargas, é a quantidade de portadores de carga. Quantidade de elétrons que atravessam algum local. Então, se eu sei que a corrente, né, que a carga, desculpa, é 180 coulombs, o número de portadores de carga, o N, vai ser, esse Ezinho, ele está multiplicando, né? Se ele passar para o lado esquerdo da equação, ele vai passar dividindo. Então, ó, o número de portadores de carga é Q dividido por E. Lembrando que esse Ezinho, ele tem sempre o mesmo valor, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elementar. Não trouxe aqui, né, nesse exercício, mas geralmente viria assim, ó. Carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sempre tem que vir falando, considere a carga elementar tal. Aí eu posso só dividir 180, que é a carga total que atravessa, né, o ΔQ. Tá, aqui eu coloquei minúsculo, aqui maiúsculo, mas é a mesma coisa, tá? Desculpa aí ter mudado aí a letra. Dividido pelo E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Meu 9, eu tenho um problema desde pequeno em fazer o 9. Beleza. 180 dividido por 1,6, aí você vai lá no cantinho assim da prova, lá no dia do Enem, né, iguala as casas decimais, corta a vírgula, 18 por 6 dá 1, sobra 2. 20 por 16 dá 1, sobra 4. 40 por 16 dá 12. 12 vezes 16 dá 32, então sobra 8. Bota uma vírgula, bota um zero. 5 vezes 16 dá 0. Ah, então dá 112,5. Como essa potência de 10 aqui está no denominador, na parte de baixo da fração, eu posso jogar ela para cima, trocando o sinal. Então, ó, 112,5 vezes 10 a 9 elétrons. Para ficar mais elegante, deixa eu mexer aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Para ficar mais elegante, vai ficar mais bonitinho, a gente vai pegar essa vírgula e vai andar duas casas para a esquerda, porque a gente quer escrever as coisas em notação científica. Então vai ficar 1,125 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Essa é a quantidade de número de cargas, de portador de cargas que atravessaram ali aquele condutor nesses 2 minutos. Ah, é preciso colocar em notação científica? Preciso não é, mas é mais legal. Se fosse uma prova aberta, aí sim, aí é preciso, aí é necessário. Se você não colocar em notação científica a sua resposta final numa prova aberta, você vai perder um tiquinho de ponto. Não corta a questão toda, né? Mas para que não colocar, né? Bom que você já vai acostumando, fazendo aqui os exercícios. Até agora, tranquilo? Vamos abrir outra aqui. Continuando na mesma página, são 5 exercícios desse módulo e 5 do outro. Vamos lá. Ó, um feixe de elétrons percorre uma distância de meio metro com velocidade constante de 8 vezes 10 a 7 metros por segundo. A distância é de meio metro e a velocidade é constante de 8 vezes 10 a 7 metros por segundo. Sendo a corrente elétrica do feixe igual a 2 miliamperes, então, peraí, já vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Menos 3 porque está em milha aqui, ó. Então, até agora ele me deu a distância, me deu a velocidade.
E a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de elétrons. Opa, número de elétrons de novo. Então, eu vou ter que, de alguma forma, chegar nessa equação aqui, ó, que é igual a n vezes E, que há no feixe em qualquer instante. Então, vamos lá. Distância, velocidade vezes tempo. Por quê? Porque se eu quero Q igual a n vezes E, se eu quero achar o número de elétrons, olha só, o exercício me deu me pediu o número de elétrons. Ele me falou quanto vale o E, tá aqui, ó, né? E eu não sei quanto vale o Q, mas eu consigo achar o Q. Como? A gente já viu que a carga é a corrente vezes o tempo. A gente já usou isso aqui 2 vezes. Eu sei a corrente, mas eu não sei o tempo. Porém, olha só, utilizando isso aqui, eu consigo achar o tempo. Por quê? Porque se a velocidade é constante, eu posso falar que Deus vê tudo. Ó, distância é a velocidade vezes o tempo, né? Então, a distância é meio metro. A velocidade é 8 vezes 10 a 7 metros por segundo. Aí eu descubro o meu ΔT. Como esse termo aqui, ele está multiplicando o ΔT, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar assim. Meio dividido por 8 vezes 10 a 7 é igual a ΔT. Beleza. Eu vou ver se vai ficar mais fácil ou não. Porque agora eu vou calcular aqui, ó. A carga é igual a corrente, 2 vezes 10 a menos 3, vezes o tempo. Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Meio dividido por 8. Estou colando aqui, ó. Fica mais fácil fazer um negocinho. 0,0625 vezes 10 a menos 7 segundos. Deixa eu só andar com a vírgula, porque é melhor de fazer. Eu vou andar com a vírgula 1, 2 casas. Então, ΔT vai dar 6,25. Como eu andei 2 casas para a direita, eu subtraio 2 do expoente. Esse é o ΔT. 6,25 vezes 10 a menos 9 segundos. Ó, 1 casa, 2 casas. O 10 a menos 7 virou 10 a menos 9. Então, a carga é a corrente, que está aqui em cima, vezes o tempo, que está aqui embaixo. Ó. Então, essa carga vai ser 2 vezes 6,25 dá 12,5. 10 a menos 3 com 10 a menos 9 dá 10 a menos 12 coulombs. Ainda não acabou. Essa é a carga. Certo? Então, deixa Ô, eu... Túlio, Oi, diga. eu precisava achar o tempo, sendo que está perguntando o número de elétrons, não era só eu jogar no Q igual a N vezes E? Mas qual que seria a carga? 2 vezes 10 Não, a menos 3. isso é a corrente, não é a carga. Ah, tá, verdade. Né? Essa é a corrente. Verdade. Então, para achar a carga, a gente teria que pegar a corrente e multiplicar pelo tempo. Por isso que eu tive que vir aqui e achar o tempo aqui, ó. Por isso que eu tive que fazer essa volta toda. Agora eu tenho a carga e sei o E, né? Como Q igual a N vezes E, a gente já viu no exercício passado, que o número de elétrons é só pegar a carga total e dividir pela carga elementar, né? O Ezinho, ele passa para o lado de cá dividindo. Então, o número de elétrons vai ser a carga total, que é 12,5 vezes 10 a menos 12, dividido pela carga elementar que foi dada aqui em cima. Não precisa colocar o sinal de menos,
Por que que não precisa colocar o sinal de menos? Porque eu estou calculando a quantidade de alguma coisa. Existe quantidade negativa? Você vai contar menos 1 cavalo, menos 2 cavalos? Não existe quantidade negativa. Quantidade de coisa, material, é sempre positiva. Então, você vai colocar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. 12,5 dividido por 1,6 dá 7,81, mais ou menos. E aqui, ó, menos 12 com menos 19, lembra do... Colocar aqui no cantinho, ó. Menos 12, que subtrai menos 19. Vira o quê? Vira menos 12 com mais 19. Então, isso aqui vai dar 7. O n também, galera, essa quantidade nunca pode dar expoente negativo. Expoente negativo significa uma quantidade abaixo de 1. Eu posso ter 0,5 elétrons? Não. Elétron é uma partícula subatômica e ela é indivisível. Então, a resposta desse probleminha é 7,81 vezes 10 a 7 elétrons. Esse é mais complicadinho, né? Teve que fazer ali um malabarismo para chegar nessa última continha aqui. Tá bom? Tranquilo esse aí ou não? Então vamos para o próximo. Esse é mais fácil. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total Q igual a 900 miliamperes. Ó. Então a gente já sabe que isso aí é 900 vezes 10 a menos 3 amperes. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a ΔT 90 minutos, nós já sabemos também, né, com a resolução dos problemas anteriores, que não dá para colocar em minutos. Já vamos passar isso aqui para os segundos. 90 vezes 60 segundos. A corrente média fornecida pela bateria desse intervalo de tempo será igual a... Questão da Unicamp, galera. Ó, Unicamp 2019. Tá? Recente essa questão. E ela é basicamente aplicar essa fórmula, só. Qual que é a dificuldade dela? Lembrar que miliamperes é 10 a menos 3 amperes. E nem precisa, né? Porque, olha só, por que não precisa? Porque, agora que eu acabei de ver, as minhas respostas estão todas em miliamperes. Então, aqui ó, é uma exceção. Como todas as respostas estão em miliamperes, você vai poder fazer a conta em miliamperes. Em milicoulombs, desculpa, peraí. Ah, peraí, galera, essa questão agora que eu tô vendo, ela tá com uma... Deixa eu conferir aqui rapidinho. Eu acho que está mal escrita, quer ver? Ó? Eu acho que na hora de digitar isso na apostila, a pessoa digitou errado. Quer ver? Unicamp 2019. Considere um drone. Quer ver? Eu acho que a pessoa digitou errado. É, aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Olha qual que é o texto original dela. Acabei de pegar aqui, ó. Ó, tá vendo? A pessoa que escreveu essa questão na apostila, isso acontece, tá, gente? Muita coisa para digitar e tal. Ela esqueceu de falar que a carga do drone é miliampere hora. Agora faz todo sentido. Ó. Então, espera aí que rapidinho, deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com o texto original dessa questão, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó. Tá? O texto original dessa questão tá aqui, ó. O zoom às vezes
Buga meu negocinho. Ó, drones, considere um drone que utiliza uma bateria com carga de 900 mAh. O que é essa unidade aqui, ó? Ó, 900 mAh. Isso é uma unidade de carga. Deixa eu escrever bonitinho aqui. A carga é 900 mAh. Olha por que você precisa saber o significado das unidades. Porque isso aqui, a gente está acostumado com uma carga em Coulomb. E não a gente tá, isso aqui é uma unidade de carga, miliampere-hora. Ampere vezes hora é unidade de carga. Mas é fácil, já que a gente está trabalhando nisso a aula inteira, você lembrar que mili é 10 a menos 3. Que ampere é Coulomb por segundo. Está fresco na sua cabeça agora, a gente acabou de fazer isso. Depois que é difícil você lembrar. E hora, o que é uma hora? Tá vendo? Coulomb por segundo. Uma hora são 3.600 segundos. Então, essa carga, que ele chamou de miliampere-hora, seria 900 vezes 10 a menos 3, aqui corta segundo com segundo, vezes 3.600 coulombs. Tá? Agora, se você fosse fazer em Coulomb, presta atenção, o tanto que fica mais fácil, aí você faria, né, o ΔT em 90 minutos, então ficaria 90 vezes 600 vezes 60 segundos. Você tem aqui a carga em Coulomb, você tem aqui o tempo em segundos, você faz a conta. Mas olha só o pulo do gato. Eu sei que corrente é carga por tempo. A gente está trabalhando isso aqui a aula inteira. Presta atenção. 900 mAh. 90 minutos. 90 minutos não é exatamente 1h30? 60 minutos, 1 hora. 30 minutos, meia hora. Então, 90 minutos é exatamente igual a 1h30. Olha só. Isso é porque eu tenho costume de trabalhar com as unidades, mas você pode também aprender a trabalhar com as unidades. O que acontece quando eu divido miliampere-hora por 1,5 hora? O H do hora vaza fora. Olha só que bacana. O que vai sobrar? 900 miliamperes dividido por 1,5. Que é igual a 600. Ó, miliampere-hora, cortei H com H. Miliamperes. Muito mais fácil, né? Você poderia fazer isso aqui, ó. Né, transformar tudo e tal. Não. Mas se você souber que a carga está em miliampere-hora e o tempo você pode passar ele para horas, divide um pelo outro, corta o H, sobrou 600 miliamperes. Tranquilo até aí? Alexandra, esse tipo de enunciado que dá um tanto de informação, a gente fala na pedagogia, na teoria de construção de itens, né, construção de questões, que são questões que a gente fala que são nariz de cera, que é um nariz muito bonitinho, mas quando você olha de perto, você vê que é cheio de defeito. Tá? São questões para te distrair. São dados para te distrair, só por isso. Tá? Então, assim, te dá esse tanto de coisa, faz uma pergunta muito mais simples para induzir o aluno a errar. Existe na filosofia um negocinho chamado navalha de Ockham. Você já ouviu falar disso? A navalha de Ockham, ela fala que quando existe mais de uma explicação para uma mesma situação, geralmente é mais provável que a explicação mais simples seja a correta. Então, o que o aluno geralmente pensa? Ele pensa assim, tá fácil demais, eu devo estar errando. Na verdade, é o contrário, filosoficamente falando. Se está fácil demais para você, é porque você está acertando. Então, você fala assim, não, mas tem um tanto de item aqui e eu usei só dividir um número pelo outro aqui. Foi fácil demais, é que está certo. Confie em você. Tá? Dá um exemplo da Jane, a minha noiva. Ela foi fazer um simulado agora, valendo uma bolsa lá, de um curso para ela. Ela
ela ficou empatada com 3 pessoas em primeiro lugar. Sabe por que ela não ganhou a bolsa? Ela tiveram que sortear a bolsa entre os primeiros colocados. Ela não ganhou a bolsa porque 2 questões que ela achou muito fácil, ela mudou a alternativa e errou. E estava certo antes. Aí eu fui falar com ela, você tem que confiar mais em você. Quando você acha uma coisa muito fácil, é porque geralmente está certo. E esse trem de revisar a questão, a gente sempre erra revisando as questões. Eu falo com os alunos, gente, não revisa a questão em prova de vestibular. Primeiro que você não tem tempo de ficar revisando. E segundo, que quando você fez a questão pela primeira vez, você estava concentrado naquilo. Você estava focado naquela questão. Então, se você chegou na conclusão que aquela é a resposta certa, provavelmente depois, quando você voltar, que você não estiver mais focado naquilo, você vai errar. Não mude, tá? Não mude a questão. Vamos lá. Essa aqui já é da parte de potência elétrica, pessoal. A potência elétrica, ela está em outra parte, tá? Então, peraí, deixa eu ver a página que está isso aqui. A potência elétrica começa na página 386 da apostila de vocês. E aí, a primeira questão deve estar um pouquinho depois. Uma geladeira, 388. Beleza, gente, vamos lá. Página 388 da apostila de vocês. O Gabriel Câmara me mandou uma live de um cara que ensina a estudar e tal. E eu gostei muito de uma fala dele. Ele falou que no estudo a gente tem que se ater para aprender. Aí ater ele chamou de aula, teoria, exercício. Gostei demais disso. Exercício e revisão. E realmente, se você não seguir essa sequência aqui, ó, aula, teoria, exercício e revisão, você não aprende nada. Principalmente na física, tá? Geralmente, quando eu falo assim para os alunos, amanhã é aula de exercício. Muitos alunos não vão, muitos alunos faltam, começam a fazer outra. A aula de exercício é uma das aulas mais importantes para você aprender exatas. Principalmente exatas. Você não aprende se você não tiver aula, depois ler a teoria, fazer exercício e fazer revisão. Exercício é de suma importância, tá? Uma geladeira tem potência elétrica de 130 watts, tá aqui a potência dela. Calcule o consumo mensal de 30 dias de energia elétrica em joule, em joule, dessa geladeira, lembrando que ela permanece ligada à rede elétrica 24 horas por dia. A gente sabe que potência é energia dividido por tempo. Então, se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou descobrir, né, que energia é a potência, energia vezes um imaginário que fica embaixo, né, é igual a potência vezes tempo. 130 watts é a mesma coisa que 130 joules por segundo. Então, se eu quiser calcular a energia, olha só, 130 joules por segundo. Se eu quiser multiplicar isso aqui por um tempo, eu vou ter que multiplicar por um tempo em segundos. Então, vão ser 24 horas por dia, né? Vezes 30 dias. E cada hora possui 3.600 segundos, né? Uma hora são 60 minutos e cada minuto são 60 segundos, né? Então, uma hora são 60 vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. 24 horas, cada hora com 3.600 segundos e por 30 dias. Aí eu posso cortar o segundo com o segundo. E eu vou ter
que a energia em joules é. Eu vou fazer na calculadora mesmo, tô nem aí, tá? Porque a gente tem que ganhar tempo. 130 vezes 24 vezes 30 vezes 3.600. 336.960 336.960.000 joules. Como a gente combinou, a gente vai escrever tudo em notação científica sempre para treinar. A vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então vai ficar 3,3696 vezes 10 a 8 joules. Tá? Aproximadamente, tá? Porque é um número muito grande, aproximadamente 3,4 vezes 10 a 8 joules de consumo dessa geladeira. É por isso que a gente trabalha, né, quando a gente fala em consumo, a gente trabalha com quilowatt-hora, porque não dá, né, para trabalhar em joule. É um número muito grande. Por que eu arredondei para cima? Porque esse número aqui que eu estou tirando ele está acima de 500. Então, quando está acima de 500, eu arredondo para cima, jogando 3 para 4. Tá? Exercício 2. A corrente elétrica num ferro elétrico necessária para passar roupa é de 5 amperes. Então, vamos lá. Corrente, já vai anotando. 5 amperes. E para passar a roupa de linho, 8 amperes. Então, aqui é algodão. E quando é linho, é 8 amperes. Porque o ferro tem que esquentar mais, né? A corrente elétrica é o que aumenta a potência. Sabendo que o ferro deve ser ligado em 120 volts, determine a diferença de potência elétrica consumida pelo ferro nas duas situações. Olha só, eu quero saber a diferença de potência. Eu quero saber quanto que vale a potência do linho menos a potência do algodão, né? Se a gente passar roupa, tá fora de moda também. Quarentena, não tô passando nada. Nem para quê, né? Passar roupa é coisa do passado. A gente devia institucionalizar roupa amassada no dia a dia. O que é potência? Potência é a DDP vezes a corrente. A DDP está aqui, ó. Aqui, ó, minha DDP. Então, eu teria que fazer a DDP do linho, tá? Chamar de UL, DDP do linho, vezes a corrente do linho, menos a DDP do algodão, vezes a corrente do algodão. Acontece que as DDPs são iguais, então a potência do linho menos a potência do algodão é igual. As DDPs são iguais, então é a DDP que é 120, posso colocar em evidência, né? Ó. Essa DDP é 120. E essa DDP também é 120. Então é 120 que multiplica a diferença entre as correntes, tá vendo? Coloquei o 120 em evidência, fica 120 vezes que multiplica IL menos IA. Então, a diferença entre as potências é 120 que multiplica a diferença entre as correntes. 3. 8 e 5. A diferença entre 8 e 5 é 3. Então, a diferença entre as potências é de 360 watts. Ah, professor, calculei separado e subtrair. Beleza, sem problemas. Eu gosto sempre de manter esse raciocínio algébrico, porque agora ele é mais tranquilo. Então, isso ajuda para você desenvolver um raciocínio lógico melhor na hora de resolver as questões. E você ganha tempo. Eu estou fazendo assim, picadinho, para vocês entenderem, didaticamente falando. Se você fizer muito exercício, você já vai fazer isso na sua cabeça, fazer tudo isso aí, toda essa maquinária aí na cabeça, e você vai acabar fazendo uma conta só. Tudo que você conseguir fazer para poupar tempo na hora, diminuir o tempo na hora de resolver as questões, é bom. Vamos lá. Questão 3. 4 estudantes recém-aprovados no vestibular, vocês futuramente, se mudam para um apartamento antigo cuja tensão elétrica é de 120 volts. Então, já vou colocar aqui, ó. Tensão elétrica, 120 volts. Abud, 110. Oi.
É 110. Isso, valeu. Eu percebi agora que eu li de novo. Obrigado. Em sua primeira semana de aula, resolvem fazer um lanche com os colegas e ligam, ao mesmo tempo, 3 aparelhos elétricos, uma torradeira, uma cafeteira e um forno elétrico. Porém, ao ligarem todos os aparelhos juntos, o fusível de proteção do apartamento queimou. Fusível, galera, é um dispositivo que limita a corrente. Ele é construído para queimar caso a corrente passe de um certo valor. Pois eles não sabiam que a corrente elétrica máxima suportada pelo fusível era de 20 amperes. Qual é o percentual da corrente a mais que fez o fusível queimar? Quantos por cento a mais? Vamos lá. Nesse tipo de questão, você pode somar todas as potências, tá? E calcular a corrente como um todo. Potência é energia. Gasto de energia é só somar, porque energia é escalar, é uma grandeza que não tem direção e sentido. Então, soma tudo. 770 watts mais 660 watts mais 1.320 watts. Somando tudo, eu vou ter uma potência total de 0, 7 com 6, 13 com 2, 15, 8 com 6, 14 com 3, 17. Então, eu tenho uma potência total de 2.750 watts. Como potência, a fórmula mais simples que eu falei para vocês usarem sempre é U vezes I. 2.750, que é a potência total, é igual a DDP, que é 110, está aqui, vezes a corrente. Corta um zero de cada lado, a corrente vai ser 275 dividido por 11. 25. 25 amperes. Tá? E qual que era o máximo? O máximo era 20. Então, ó, 20 amperes era 100%. 25 amperes é X. Quanto que dá essa aí? X é igual 25 vezes 100 é 2.500. Dividido por 20. Dá 125%. Então, foi 25% a mais que fez o fusível queimar. Ok? Alguma dúvida? Estou fazendo rapidão para dar tempo de fazer tudo. Se tiver dúvida, me para. Depois a gente resolve na próxima aula sem problema nenhum. Então, vamos lá para 4. A potência de um chuveiro elétrico construído para funcionar em 220 é de 4.400 watts. Então, a potência é 4.400 watts quando ele funciona numa DDP de 220 volts. Supondo que o resistor do chuveiro seja um condutor ôhmico, determine a resistência elétrica do chuveiro, então, resistência elétrica do chuveiro, e a intensidade da corrente elétrica em condições normais de uso. Vamos calcular a corrente primeiro. Potência é 4.400, a DDP é 220, então a corrente vai ser, esse número está multiplicando, ele passa lá dividindo. 4.400 dividido por 220 é igual a I. Corta, corta. 44 por 22, 2. Sobrou um zero. A corrente é de 20 amperes, que é a letra A nossa, né? Ó. E eu posso calcular agora a resistência de duas formas. Ou eu uso U igual a RI, que eu acho que vai ser mais fácil. Ó. Ou eu poderia usar também aquela P igual a U ao quadrado sobre R. Mas U igual a RI não tem nada ao quadrado, é mais fácil. A DDP é 220. A resistência eu não sei. Mas a corrente eu acabei de calcular é 20. Então, a resistência vai ser 220 sobre 20, que é 11 ohms. Está aqui. Certo? E agora, vou diminuir isso aqui para ficar melhor de eu resolver a próxima. Letra B. A potência elétrica do chuveiro e a intensidade da corrente elétrica que o percorre se ele for ligado em 110.
Ele não foi feito para ser ligado em 110, mas o cara quer ligar. Tá? O que se conserva? Quando eu mudo, eu pego uma coisa que é feita para 110 e coloco em 220, ou 220 para 110. A única coisa que se conserva é a resistência. Isso aqui, ó, não depende ficou feio pra cara, não depende da tensão. Então, se eu ligar em 110 ou 220, a resistência de um aparelho, a resistência de um chuveiro, a resistência de um secador, ela não vai mudar. Então, a nova potência vai ser U ao quadrado dividido por R. A nova potência vai ser 110 ao quadrado, que é a mesma coisa que 110 vezes 110, dividido pela resistência, que é 11. Por que eu fiz assim? Porque é fácil de notar, ó, que se eu dividir 11 por 11 dá 1, 110 por 11 dá 10. Então, a nova potência passou a ser 10 vezes 110. 1.100 watts era 4.400, passou a ser 1.100 watts. E qual que é a nova corrente? U igual a RI. A ADDP é 110, a Túlio, resistência é 11. Oi. não dava para usar outra fórmula, não? Ao invés do P igual ao quadrado. Qual que você queria? Se eu jogasse primeiro no P igual I vezes U e depois o RI. Não, porque você não sabe qual é a potência nova. A potência nova não é mais 4.400. A única coisa que se manteve constante foi a resistência. Então, com essa nova resistência, o que mudou? A DDP. Tudo muda. A DDP muda, a corrente muda. A única coisa que vai ficar constante é a resistência. Por isso que eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. E aí, ó, qual o número vezes 11 que dá 110? É o 10, né? Então, a nova corrente é de 10 amperes. Certo? Quando eu pego um aparelho feito para 120 e coloco em 220, ou em 220 e coloco em 110, sei lá, quando eu mudo a tensão de um aparelho, a tensão e a corrente mudam. A única coisa que permanece constante é a resistência. Então, é por isso que eu tive que, para calcular a nova potência, usar essa fórmula aqui. Porque a única coisa que eu sei que se mantém constante é a resistência. Tá? Então, tem que ser essa fórmula aqui para resolver essa B mesmo. Tranquilo? Abud, Oi. eu não entendi por que você usou essa fórmula aí do P igual ao quadrado se você não usou esse 1.100 na fórmula de baixo. É porque ele pede duas coisas. Ele pede a nova potência do chuveiro e a corrente. Para calcular a nova potência do chuveiro, eu só posso usar essa aqui, ó. Porque se eu for tentar usar essa aqui, ó, eu não sei quanto é a nova potência do chuveiro e eu não sei quanto é a nova corrente. Se eu for tentar usar essa aqui, ó, tá vendo? Eu sei quanto é a resistência é constante, mas eu não sei quanto vale a nova corrente. Então não tem jeito de eu usar. A não ser que eu usasse essa fórmula e essa e fizesse um sistema de equação, mas aí ia ser muito mais difícil. Entendeu? Uhum. Então, usando essa aqui, ó, eu já consigo fazer com uma conta só. Alexandra, não tem jeito de você achar o novo I. Só se você fizesse U igual a RI, aí você faz 110, você pode achar primeiro o I, né? Você faz assim, U igual a R vezes I, achei o primeiro I, e depois você pode voltar nessa aqui. Então, você pode fazer isso aqui primeiro, acha o novo I, né? Porque você sabe que a resistência não mudou. Achou o novo I, você pode usar o P igual a U vezes I de novo também. Uhum. Pode também. Tranquilo? E por último, pessoal, essa questão 5 diz o seguinte. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma tensão U1 de 150 volts, dissipa uma potência P1 de 900 watts. Alterando-se a tensão para U2,
tal resistor passa a dissipar uma potência P2. A nova potência P2 teve um aumento em relação a P1 de. Então, quando nós temos uma mudança de DDP, a fórmula que nós vamos usar para comparar é sempre essa aqui, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. Porque, mesmo com uma mudança de DDP, a resistência de um receptor permanece constante. Tá? Ao alterar uma DDP, a resistência do condutor, do receptor ali, permanece constante. Dessa forma, eu posso calcular P1 como U1 ao quadrado sobre R e P2 como U2 ao quadrado sobre R. Como eu quero saber o aumento percentual de P1 para P2, eu posso simplesmente dividir ambas as potências. P2 dividido por P1 é igual a U2 ao quadrado dividido por R sobre U1 ao quadrado dividido por R. Nós vamos conservar a primeira fração, U2 ao quadrado sobre R, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é R sobre U1. Por que eu chamei de R as duas? Porque R é constante, não muda. Dessa forma, eu posso cancelar o R e calcular esse aumento percentual fazendo o 2 ao quadrado, que é 250 ao quadrado, dividido por U1 ao quadrado, que é 150 ao quadrado. 250 ao quadrado é igual a 62.500. 150 ao quadrado é igual a 22.500. Essa divisão vai dar, então, 2,77777. Ou seja, isso significa um aumento percentual de 177,8%. Isso significa um aumento percentual de 177,78% aproximadamente. Letra C. Mais alguma dúvida? Então, eu vou mandar essas telas para vocês e na próxima aula a gente vai trabalhar com as leis de Ohm, circuitos em série, circuito em paralelo. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais. De nada, gente. Até mais.